A Justiça do Trabalho recebeu, apenas em 2022, cerca de 3 milhões de novos processos, o que representa um dos maiores volumes do judiciário brasileiro. De um lado, há o desafio imposto pela sobrecarga e também pelo excesso de litigância. Do outras vezes, há uma confusão sobre o que é vínculo de emprego, a figura da subordinação prevista na CLT e outras formas legítimas de coordenação empresarial. A Justiça do Trabalho está sobrecarregada. Mas quais processos deveriam, de fato, ocupar o seu tempo? O que explica a insistência em judicializar relações comerciais legítimas, como as de franquias, terceirizações ou mediante pessoa jurídica? Essas são as questões do novo episódio do videocast Novas Relações de Trabalho, produzido pelo Estúdio J, com um patrocínio do SEDES. Em 6 capítulos, Nelson Manrich, referência em Direito do Trabalho e professor da USP, e a doutora Alessandra Boscovic recebem outros grandes nomes diretamente envolvidos com os estudos dessas questões. Eles são coautores do livro Novas Relações de Trabalho e Novos Modelos de Proteção, organizado pelo professor Manrich e pela doutora Alessandra. Para a gravação dessa série, com uma riqueza tão grande de ideias, a gente gravou os 2 primeiros episódios na Casa J em Brasília e os outros 4 episódios aqui em São Paulo, na sede dos estúdios Under Control Filmes. Nesse episódio, recebemos aqui em São Paulo os juízes do trabalho Fábio Rodrigues Gomes, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e Diego Petati, do TRT2. Doutora Alessandra, com a palavra. Muito obrigada, Roberto. Eu gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes, os nossos espectadores e agradecer especialmente a presença dos nossos convidados dessa conversa de hoje, doutor Fábio, doutor Diego, é um prazer tê-los aqui conosco. Em prol de uma conversa mais descontraída, talvez, eu vou tomar a liberdade daqui em diante de suprimir o doutor, que antecede os nomes, e vou chamá-los apenas de Fábio e Diego, se estiver tudo bem por vocês. Por favor, com certeza. Que bom, muito obrigada. Gostaria também de agradecer mais uma vez ao Jota por realizar todo esse projeto, todo esse podcast, e agradecer mais uma vez meu sempre mestre, querido amigo, professor Nelson Manrich, que coordenou a obra junto comigo e que tem conduzido aqui as entrevistas, as conversas de outros episódios também. O mundo mudou. O mundo como um todo mudou e o mundo do trabalho, especialmente, mudou, né? Nós temos novas realidades que não existiam 20, 30, 40, 50 anos atrás, que certamente não eram a realidade do legislador lá na década de 40, quando a CLT foi promulgada, e nem mesmo das décadas posteriores, quando muitas leis vieram e modificaram dispositivos seletistas, enfim. A gente fala hoje em dia em gig economy, a gente tem a inteligência artificial tomando proporções muito maiores, a própria computação que vem ganhando cada vez mais força e alcance desde os anos 80, e isso vem numa ascendente, e modelos híbridos de trabalho que ganharam também repercussão ainda maior com a pandemia e permanecem desde então. Fábio, queria ouvir de você, primeiramente, pela sua opinião, na sua impressão, a justiça. E aí eu penso na justiça como um todo, justiça do trabalho, mas também tribunais superiores, Supremo, enfim. A justiça, ela está acompanhando esse ritmo, ela tem respondido a essas novas realidades de uma forma que você consideraria adequada, ou o que poderia caminhar diferente, talvez, se é que há algo na sua opinião? Inicialmente, obrigado pelo convite, a Alessandra, agradeço também ao professor Nelson, ao Antônio que está aqui nos assistindo, agradeço ao Jota pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando, meu colega também está aqui ao lado, para a gente conversar, trocar uma ideia sobre assuntos tão prementes e tão importantes para o funcionamento da nossa justiça e da justiça do trabalho em especial. E refletindo assim, em voz alta com vocês, né, pensando em voz alta sobre se a justiça tem acompanhado essa dinâmica social cada vez mais rápida, né, eu diria que sim, na medida do possível. Né? Porque se nós resgatarmos um pouquinho os dados estatísticos que são divulgados anualmente pelo Justiça em Números, né, nós temos no Brasil atualmente cerca de 84 milhões de processos em tramitação. Na Justiça do Trabalho, mais de 5 milhões de processos em tramitação.
No ano de 2024, batemos novamente o recorde de novas ações. Mais de 4 milhões de novos processos entre primeira e segunda instância sendo ajuizados na Justiça do Trabalho. Então é um volume assombroso, sem paralelo no planeta Terra. Né? E a Justiça do Trabalho e o Judiciário em geral, brasileiro, ele é muito produtivo. Né? Se eu não me engano, falando de estatística ainda, né? Cada juiz, em média, tem uma taxa de produção de 8 sentenças por dia. Né? Na Justiça do Trabalho, o TST julgou mais de 500 mil recursos. E nesse ano de 24, entraram mais de 570 mil recursos perante o TST, que seria uma corte superior para tratar de questão de homogeneização de interpretação de legislação federal. Mais de 500 mil. Então, nós tratamos com uma escala, um volume de processos que não tem paralelo. Então, esses são os nossos dados, essa é a nossa realidade. Então, quando a gente pergunta, o judiciário tem acompanhado, é importante que a gente lembre que essa não é uma discussão meramente acadêmica ou abstrata. Ela tem um pé na realidade muito complicado, porque nós precisamos de pessoal, de estrutura, de orçamento, de planejamento, de uma série de variáveis que vão muito além, né, de uma discussão sobre o direito ou sobre a anomia, sobre a regulamentação de trabalhos em plataformas, sobre gig economy. Claro que são assuntos relevantes, mas para o funcionamento do judiciário, antes disso, nós precisamos pensar nessa parte mais de logística e de infraestrutura. E voltando ao ponto, eu acredito que na medida do possível, sim, estamos caminhando bem, porque produzimos muito, e não só isso, o judiciário brasileiro, ele se preocupa muito com a qualificação dos seus juízes e servidores. Eu, até o ano passado, eu estive na gestão da Escola Judicial do TRT, da primeira região do Rio de Janeiro, e lá, junto com o desembargador Leonardo Pacheco, a gente enfatizava muito esse treinamento em ferramentas eletrônicas, uso de Sisbaju, de pesquisa patrimonial, Infoju, de Simba, todas essas ferramentas que aparecem para a gente tentar ter uma execução mais efetiva. A gente se preocupava em entregar aos juízes e servidores ferramentas em torno da inteligência artificial, que é um tema que a gente pode tratar mais adiante se vocês quiserem, que também chegou com força dentro do judiciário, né? O judiciário brasileiro, a Justiça do Trabalho em especial, tem convênios com Gemini e com Llama, que são duas plataformas de inteligência artificial para minutagem de sentenças, de acordo, produção de despacho. Então, nós temos essa qualificação, nós temos uma informatização em massa, né? A Justiça do Trabalho tem todos os seus processos eletrônicos, né? Foi uma das pioneiras no Brasil a sair do mundo analógico do papel para o mundo eletrônico, e também, né, seguindo nessa linha aí, de melhoria da prestação jurisdicional, de acompanhamento da sociedade na evolução dos problemas que nos afligem, nós temos o TST, recentemente, produzindo dezenas e dezenas de precedentes vinculantes para tentar resolver os problemas no atacado, aquela história da molecularização do direito, resolver no atacado aqueles milhares e milhões de problemas que aparecem no varejo e que a legislação não tem dado conta. Para o bem ou para o mal, são as soluções que têm acontecido, e eu acredito que, ainda que com uma certa deficiência do que poderia ser o mundo ideal, nós não atingimos esse mundo ideal, eu acredito que dentro da nossa realidade nós temos feito o possível e o impossível para tentar acompanhar essas mudanças e esses desafios que surgem no nosso dia a dia. É muito interessante essa sua fala, porque, em geral, quando a gente pensa em o mundo mudou, né, quando se ouve uma afirmação como essa, nós tendemos a pensar em direito material, a gente tende a pensar, talvez esteja falando por mim, mas penso que mais gente assim como eu, pense em formas de trabalho novas. Isso também é uma verdade, isso também é uma mudança e implica diversas consequências para o judiciário. Mas a gente tem que entender também, e eu passo a refletir isso a partir da sua fala, que o mundo mudou também no aspecto processual, né? Então, essas novas tecnologias, elas mudam de maneira muito profunda a forma como um juiz do trabalho, um desembargador, um ministro vai conduzir, como a justiça vai encaminhar os seus processos, e isso talvez precise ser refletido, ou está sendo refletido, e aí eu já coloco em forma de pergunta, na legislação processual. Então, a gente fala em modernização da legislação trabalhista, olhando para as novas relações de trabalho, e a gente precisaria falar também em modernização da legislação processual, pensando nessas novas tecnologias,
ou na sua visão isso não é necessário, porque mesmo com as normas processuais que temos hoje, já é possível implementar tudo isso sem, enfim, a necessidade de uma etapa burocrática, por assim dizer, no Congresso Nacional? Então, quando a gente fala de processo, né, e mais ainda de processo de trabalho, eu sempre gosto de frisar que o processo do trabalho, apesar de sua longeva existência, né, um processo que já tem aí mais de 80 anos, se a gente pensar em 1943, que é a data da promulgação da CLT, temos aí 82 anos de processo do trabalho, ele é extremamente eficiente. Eu me arrisco a dizer que dentre os processos, os ritos processuais que nós temos no Brasil, ele é o mais eficiente, é o mais valioso. E por quê? Basta olhar a Justiça em Números. Essas estatísticas todas que eu estava conversando aqui com vocês anteriormente, eu tirei do Justiça em Números, do relatório estatístico do CNJ. E nós, olhando o Justiça em Números, vemos que o processo do trabalho é o mais efetivo na execução, a nossa taxa de congestionamento é a menor quando comparada com a Justiça Estadual e a Justiça Federal comum. Nós temos a menor taxa de congestionamento na fase de conhecimento. Na execução, 75%, conhecimento em torno de 48% a 50%. Nós somos os mais velozes, um processo de conhecimento na primeira instância dura em torno de 1 ano, 6 meses a 1 ano. Na execução, um pouquinho mais, 4 anos, 3 a 4 anos. Então, nós somos rápidos e somos efetivos. Mas ainda assim é difícil você dar conta do recado em razão daquele volume assombroso que eu falei anteriormente. Então eu gosto sempre de começar por aí, elogiando o processo de trabalho. Sim. E ele é tão bom que ele foi copiado pelos juizados especiais e até pelo CPC de 15, enfatizando a conciliação, gerando uma certa simetria entre as partes, quando necessário. Então nós temos muitos pontos positivos no processo do trabalho. Dito isso, né, eu acho que a gente ainda pode melhorar e muito. De que maneira? Em primeiro lugar, incorporando exatamente isso que você falou, Alessandra, a tecnologia. A tecnologia que se apresenta nas relações de direito material, ela também tem que vir para o processo do trabalho para que nós sejamos mais ágeis, nós tenhamos mais alcance, nós consigamos entregar aquilo que as pessoas esperam do judiciário. Certeza jurídica, segurança, na medida do possível, justiça, aquele sentimento de realização de justiça. E como é que a gente faz isso? Priorizando, por exemplo, provas digitais, que são provas de natureza mais objetiva, que permitem o encontro ou o encaixe melhor da narrativa, da história da causa de Beer com os dados do mundo real. Vejam a geolocalização. Recentemente, o ministro Amaury Rodrigues, do TST, ele deu uma decisão, um precedente importante na SDI 1, convalidando o uso de geolocalização com um meio de prova digital para aferir hora extra. Onde a pessoa estava, em que horas a pessoa estava lá. Aí você compara aquela localização e o horário para verificar se ele estava trabalhando, se não estava. É um meio que não é perfeito, certamente que não é, mas eu acredito que seja mais eficiente do que uma prova testemunhal, onde você conta com a memória da pessoa que é falha, isso quando a pessoa está de boa fé, ou quando você tem que ficar driblando, né, aquelas mentiras confusas, difíceis, e que a gente vê no nosso dia a dia na sala de audiência. Então, geolocalização, as ferramentas eletrônicas para a parte de execução, a audiência telepresencial, ela tem feito um grande avanço, tem permitido um grande avanço no acesso à justiça. Quando eu escrevi sobre isso, eu até era um entusiasta maior da audiência telepresencial em todos os momentos do processo. Hoje, de volta às audiências no dia a dia, eu já repensei um pouquinho em relação à instrução. Eu mantenho a minha opinião de que deve ser dada prioridade à telepresencial nas audiências iniciais de conciliação, quando a parte assim preferir. Agora, para a instrução processual, sobretudo quando há muitas testemunhas, aquele olho no olho, contato pessoal faz toda a diferença. Então você vai, né, arrumando o processo usando a tecnologia a seu favor. A pessoa mora em Portugal, para que eu vou mandar uma carta rogatória se eu posso falar com ela telepresencialmente? Então a tecnologia é ali do meu lado. E não apenas isso. Como é que a gente arruma melhor esse processo? Que eu até brinquei de processo 5.0. Isso tudo de tecnologia é o 4.0. Tem muito mais coisa que o CNJ também abordou. Mas no 5.0 envolve um pouquinho mais de redesenho de procedimento e de atitude. A atitude dos advogados e do juiz. Né? Resgatar a responsabilidade processual. Você processa é algo muito sério. Isso mexe com a vida das pessoas. Então é importante que você saiba, tenha conhecimento, tenha ciência do risco que se envolve. Você permitir, como foi feito durante a pandemia, né, que aí eu sugiro até que isso faça por legislação e não apenas por negócio processual,
mas que houvesse uma atualização legislativa da CLT permitindo o julgamento antecipado da lide quando não houvesse provas a produzir e as partes declaradamente afirmassem que não há possibilidade de acordo. Então, por que eu ter que colocar o processo em pauta, ter que guardar um dia de audiência, retirar da pauta ou atrapalhar, criar uma fila para quem efetivamente precisa daquela audiência? Então, seria uma desburocratização do processo que agilizaria bastante o andamento, né, e o julgamento de vários processos na Justiça do Trabalho, que hoje em dia todos, se você for olhar pela legislação trabalhista, todos têm que ir para a audiência. O que, num momento da história, foi muito importante e revolucionário, diria eu. Porque esse elemento oral, no dia a dia do processo, faz toda a diferença. A qualidade do julgamento fica muito melhor quando você conversa com as partes, conhece as pessoas, tem, como eu mencionei antes, o olho no olho, você sente a temperatura do processo, você consegue investigar melhor a intenção da pessoa, aqueles elementos de linguagem corporal. Você fica, o processo ele fica mais real para você, mais carne e osso, menos formal, menos burocrático. Então o elemento oral é muito importante, continua sendo. Não obstante isso, há situações em que ele não é necessário. Quando a matéria é a famosa questão de direito, a base fática é incontroversa, a classificação jurídica é duvidosa. Não há necessidade desse encontro e as partes não querem esse encontro. Você poder julgar, né, de uma maneira mais rápida, isso facilitaria muito o andamento e o procedimento dentro da justiça. Então, resumindo uma longa história, eu diria que essa evolução do processo do trabalho, que já é muito bom, diga-se de passagem, ela pode acontecer tanto com a incorporação, e isso tem sido feito cada vez maior, da tecnologia, como também com o redesenho do processo, legislativamente falando, para retirar essas amarras que às vezes atrasam e atrapalham o andamento do processo, como também na atitude dos juízes e das partes, dos advogados, relembrando da importância da responsabilização do processo, e a gente pode falar disso depois também, sobre a maneira como se litiga no Brasil em geral e no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho em especial. Essa sua fala suscita tantos pontos que, assim, são inúmeros os ganchos que eu podia pegar a partir daqui, mas como eu quero conversar com o Diego em breve, eu só vou te fazer mais uma pergunta ainda sobre a sua fala anterior, e daí a gente deixa para falar dessa parte, talvez, de litigância predatória um pouco mais à frente. Na sua fala anterior, você mencionou que, como forma, talvez, de conter essa demanda tão grande que existe na justiça, pensando especialmente nos tribunais superiores e no TST, um dos instrumentos que vem sendo utilizado é a uniformização ali da jurisprudência com os precedentes vinculantes, né? E a gente tem visto um movimento no TST de fixação de diversos temas em sede de IRR, né, de incidentes de recursos repetitivos, que, salvo engano, são mais de 200 já no momento quantidade atual. Enorme, Exato. E isso suscita opiniões e entendimentos bastante conflitantes, né? Então, já ouvi pessoas, juristas, advogados, juízes me dizendo, não, isso é excelente, é necessário, porque, de certa maneira, a gente tem que conter o volume de processos, o volume de recursos que chegam ao TST. Por outro lado, e aí eu entro nesse outro grupo, a gente percebe que muitas vezes acabam sendo uniformizados entendimentos que, no caso concreto, dificilmente vai ser conseguido fazer o distinguishing pelo advogado, o que vai restringir a subida do recurso de revista ao TST, né? A gente fica só com um agravo interno lá no Tribunal Regional. Eu queria ouvir de você, já que você trouxe esse exemplo como algo positivo, a sua opinião, o seu entendimento, como você vê isso? Vamos lá. Eu acho que essa questão ela envolve dois aspectos polêmicos. O primeiro, o da incorporação dos precedentes, ou da tese, ou da teoria, ou do modelo de precedentes vinculantes ao direito brasileiro. E uma outra questão é em relação à concepção do direito que que nós adotamos aqui no Brasil, né? De trás para frente, né? Então vamos começar com o precedente. Logo que saiu a atualização da CLT, trazendo o recurso de revista repetitivo, o ministro Alexandre Agra Belmonte, que é lá do Rio, meu amigo de todos nós aqui, na época ele era desembargador, não, já era ministro, ele organizou um livro sobre precedentes. Aí eu escrevi um artigo, e o título do artigo era Apertem os cintos, o caso piloto sumiu. Uma brincadeirinha com aquele filme, Apertem os cintos, o piloto sumiu.
Por que eu escrevi esse artigo? Porque eu tenho um livro lá em casa. Hoje esse livro está caríssimo hoje em dia. Na época eu importei, não foi tão caro assim. O livro é sobre análise de precedentes, teoria dos precedentes. E tem diversos artigos de autores famosos. Neil McCormick, Aurélio Zarnio, Michele Tarufo, só professor de ponta, cada um falando sobre a teoria dos precedentes no seu país. Finlândia, Itália, Espanha, Estados Unidos, Robert Summers, vários professores falando. E eu estava folheando esse livro um dia desse, eu vi o artigo do Aurélio Zarnio falando lá se não me engano, da Finlândia, né? Noruega, Finlândia é um país escandinavo, dizendo que lá no país dele, um país muito legalista, mais voltado para o direito positivista, o precedente aparece, a ideia de precedente aparece quando você tem um gap, uma ausência, uma lacuna normativa, que eu diria uma lacuna regulatória, você não tem uma regra, aí se abre-se a janela de oportunidade para você criar o precedente, aí você inicia esse trabalho de criação judicial, expressão que o Aurélio Zarnio usa, né? Muito bem, então o precedente lá surge quando você precisa criar o direito. E aí trouxemos isso para o Brasil. O precedente, propriamente dito, ele é um instrumento dificílimo. Dificílimo. Porque para você construir um precedente, você tem que pensar no coração do precedente, que é a ratio decidendi. As razões de decidir que vincularão. Então você precisa ler todo o caso piloto, que sumiu, e identificar no caso piloto o que é fundamento relevante, fundamento material, o que vincula e o que não vincula. Qual o critério que nós devemos utilizar para identificar essa ratio decidendi? Ninguém sabe. Nem eles, do common law, que tenha como carro-chefe a ideia de precedente vinculante, conseguem chegar a um consenso sobre isso. Menos ainda a gente. E o que o brasileiro faz? O brasileiro criou um precedente vinculante à brasileira. Nós fazemos o quê? Lemos a tese prevalecente, né, a tese que está escrita lá, a moda de uma súmula vinculante, e usamos aquele enunciado. Poucos são os que vão se dar ao trabalho de ler a fundamentação, e dentre uma fundamentação que no Brasil é gigantesca, você pega decisões do Supremo, decisões vinculantes, com mais de 200 páginas, mais de 90 páginas, as pequenas têm 60, e no TST não é muito diferente. Então você tem verdadeiros mini-livros, os acórdãos, e dentro desse enorme quantidade de páginas, você tem que identificar o que vincula e o que não vincula. Um trabalho dificílimo. Eu e o professor Bruno Freire, nós damos aula lá na UERJ, na pós-graduação, um grupo de trabalho, fizemos algumas publicações sobre o que é vinculante ou não em várias decisões do Supremo que envolviam direito do processo do trabalho. E aí os alunos ficavam tentando encontrar o que vinculava, com um critério um tanto quanto difícil, nebuloso, porque é complicadíssimo você usar o precedente. Aí você tem o TST, como você mencionou, publicando mais de 200 precedentes vinculantes. Você acha que os juízes que têm milhares de processos para julgar, né? Lá, a minha vara esse ano, eu sou titular da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, certamente vai passar de 1.500 novos processos. Nós, com a meta 1 do CNJ, né, uma verdadeira espada de Damocles, com a obrigação de julgar igual ou mais processos do que entrou. Então tem que dar vazão, uma linha de produção. Vamos parar para olhar cada um dos acordos que deram ensejo a esses mais de 200 precedentes, ou vamos olhar as teses prevalecentes que estão lá mencionadas, firmadas? Então, não recolheu fundo de garantia, rescisão indireta. Mas 1 mês só? 2 meses? 3 meses eu já posso fazer um distinguish? Ou eu simplesmente ignoro a quantidade de meses não recolhidos e simplesmente declaro a rescisão indireta? Fica a questão. Ninguém sabe. Então, na verdade, eu acredito que o TST esteja agindo dessa maneira por pragmatismo. As súmulas não vinculam, os precedentes vinculam. As súmulas, para serem criadas, são mais burocráticas. O precedente é menos. Então você tem uma ferramenta muito mais inteligente e interessante para que eles criem, né, um efeito vinculante, prospectivo, mais real, mais efetivo do que no passado. Mas na prática, teremos verdadeiros enunciados vinculantes, quase precedentes vinculantes, aquela moda antiga lá da década de 70 na Justiça do Trabalho do Brasil. E o outro ponto que eu digo, que também envolve o tema do precedente, e na verdade realça o problema da concepção do direito, é esse uso de princípios para você construir as decisões. Porque essa
O professor Nelson sabe disso, escrevi um livro e dei ele de presente, dei para a ministra Peduzzi também, um livro que eu defendo, e cada vez mais eu defendo enfaticamente o retorno ao positivismo, o uso de regras, então A, CA, então B, hipotético condicional, regras, estrutura regulatória para resolver problemas, como o Aulizar falou que se faz no país dele. E quando houver uma anomia, aí sim, a velha integração, o juiz está autorizado a criar, como é o caso agora que a gente estava conversando agora há pouco sobre o trabalho em plataforma, o julgamento do caso do Uber, que está lá com o ministro Fachin no Supremo Tribunal Federal. Não há regulamentação sobre o assunto, a questão ganhou uma dimensão enorme no judiciário brasileiro, na Justiça do Trabalho e no Supremo Tribunal Federal, e o judiciário vai ter que julgar, resolver o problema, e não existindo uma regra legislada, ele vai criar alguma coisa. Então esse é o modelo clássico. E hoje em dia é quase uma heresia você defender de público o retorno a esse modelo positivista, regulatório, porque todo mundo defende ou acha que é quase que uma natureza das coisas você ter um direito formado por regras e princípios como critérios de decisão. Quando você tem princípios vazios de conteúdo, ninguém sabe direito o que tem ali dentro, você não tem destinatário certo, você não tem operador deôntico, você não sabe se o princípio permite, proíbe e ordena, você não sabe a consequência da aplicação de um princípio, você inventa na hora. Então o princípio é completamente etéreo, eu brinco que ele é uma norma gasosa. E já dizia o Hans Kelsen na sua obra póstuma, né, que o princípio, no máximo, ele influencia, mas ele não determina o resultado de absolutamente nada. E eu acrescento ainda um argumento que eu acho interdisciplinar, mas muito importante, que é o da ideia da moralidade inerente ao princípio. O próprio Robert Alex, que é um dos defensores dessa principiologia normativa, ele reconhece que essa é uma norma moral. O princípio é uma norma moral, diz o que é bom ou o que é ruim para a sociedade. Não diz como alcançaremos esse resultado, mas você tem uma ideia de que aquilo é bom ou é ruim. E a partir dessa noção moral, ele cria toda uma teoria. Mas acontece que, sob o ponto de vista da psicologia comportamental, diz um professor norte-americano chamado Jonathan Haidt, que as normas morais, elas são criadas a partir das nossas emoções. Os seres humanos, né, se você quiser simplificar a coisa, ele é movido por duas valências, razão e emoção. Acontece que o carro-chefe é a emoção, e a razão vem depois. Então, alguma situação que aconteça, uma violência no trabalho, uma violência doméstica, um furto, uma justa causa, qualquer fato que aconteça, em primeiro lugar, aquilo vai te causar uma experiência sensorial que vai dar um gatilho para alguma emoção. Você vai sentir repúdio, medo, raiva, felicidade. E a partir dessa situação emotiva, a sua racionalidade vai entrar em ação para justificar aquilo que você está sentindo. Então a razão vem a reboque da emoção. A norma principiológica, que é emotiva, ela é engatilhada pelas suas emoções e depois você tenta correr atrás com as suas razões para justificar o seu sentimento. Ou seja, você está permitindo que juízes julguem com os seus sentimentos, decisões extremamente subjetivas. E não é à toa que vocês olhem os julgamentos em órgãos colegiados, raramente você tem unanimidade. Porque uma situação que te emociona de uma maneira vai chegar a uma decisão diferente da minha. E vai te emocionar porque a sua realidade pessoal, de vida, de criação, todo o contexto, seu contexto existencial é diferente do meu. E aí nós dificilmente teremos um ponto de contato racional ou objetivo. Isso é da natureza humana. E como é que a gente minora isso, diminui essa subjetividade judicial, que é uma verdadeira carta em branco para o judiciário brasileiro? Com as regras, com uma estrutura mais arrumada, mais fechada, mais densa normativamente, que retira essa margem de extrema subjetividade que tem gerado no Brasil um enorme problema que todos veem, né, do judiciário como um verdadeiro superego da sociedade, como falava a professora Ingeborg Maus, uma professora alemã que foi da Suprema Corte alemã, uma crítica severa desse uso desmesurado de princípios e dessa visão da Constituição como uma ordem objetiva de valores que se irradia para todos os recantos do ordenamento jurídico. Esse ponto de partida, no Brasil, foi levado à última potência e nós temos visto uma deformação institucional que se desborda para o direito e mais ainda, voltando ao início, né, com o uso de precedentes. Porque o precedente, ele turbina esse problema. Porque são
regras vinculantes, o precedente vincula, cujo conteúdo, pelo modelo atual, pela concepção de direito atual, pode ser preenchido com valores morais, subjetivos de quem julga. Então, a lei, no Brasil, a regra, virou um detalhe. Na medida em que, se ela for considerada moralmente ruim, ou se você quiser usar um verniz jurídico, principiologicamente ruim, ou usando uma linguagem mais bonita ainda, inconstitucionalmente inadequada, ele coloca ela de lado e cria a regra que ele quer a partir das suas emoções. Então, precedente no Brasil é algo que existe. Isso eu estou falando aqui, obviamente, num podcast academicamente, mas no meu dia a dia eu sigo o que é julgado e o que é vinculante. Não obstante, a dificuldade, às vezes, de você vincular, porque qual é a ratio decidente? É a questão em aberto para todos que trabalham com essa ferramenta importada para o direito brasileiro. Muito bem, excelente análise. Realmente é algo tão complexo, tão profundo, que a gente precisa examinar em muitas camadas. Sim. Né? Bom, teria várias questões para a gente seguir conversando aqui, mas eu gostaria agora de conversar um pouquinho com o Diego, nosso segundo convidado do dia. Pensando ainda nessa questão, Diego, dos precedentes vinculantes, mas agora já olhando para o Supremo Tribunal Federal e pensando um pouquinho mais no aspecto material, né, do direito material envolvido nesses precedentes. O que a gente tem percebido, e aí eu estou falando aqui em meu nome próprio, né, o que eu tenho percebido da jurisprudência recente do Supremo, e eu estou falando aqui de uns 5, 6 anos para cá, é uma mudança, talvez, de paradigma na interpretação ou na avaliação da validade dos contratos civis de prestação de serviço. Então, a gente tinha, né, historicamente, a gente aprende nos bancos universitários, a gente vivencia na experiência jurídica muitas vezes, enquanto advogado trabalhista, que acaba ocorrendo uma presunção de fraude dos contratos civis, quando há um pedido de reconhecimento do vínculo de emprego. Então, em muitas decisões, obviamente sem querer generalizar a Justiça do Trabalho ou os juízes que lá estão, mas muitas vezes nós percebemos que há um reconhecimento de um vínculo de emprego, onde inicialmente existia um contrato civil, baseado em avaliações dos requisitos da CLT, mas sem que ao menos seja enfrentada a validade jurídica daquele negócio, sem que sejam examinados os requisitos do negócio jurídico, sem que haja, eventualmente, alguma discussão sobre vício de consentimento ou algo do gênero. E nessa jurisprudência recente do Supremo, a gente tem visto uma mudança, uma guinada nessa interpretação para dizer, não, peraí, a gente não presume que esses contratos são fraudulentos, a gente não vai presumir que há uma relação de emprego. Se existe um contrato civil nesses parâmetros, eu presumo que esse contrato é válido, salvo prova de uma fraude. Então, há uma mudança de interpretação que, na minha leitura, acaba refletindo, inclusive, em questão de ônus da prova, né? Mas isso é algo para a gente discutir depois. Então, alguns exemplos, né? As ações que versam sobre a terceirização, a DPF 324, da prestação de serviços por pessoa jurídica, né? O regime de tributação, que é a ADC 66, as ADIs todas da terceirização, são 4 ou 5, o caso do salão parceiro, representante comercial, motorista do transporte autônomo de cargas e por aí vai. Agora a gente tem um outro caso, né, com repercussão geral reconhecida, que está no auge das discussões, que é o tema 389, que trata da pejotização. Inclusive, há uma audiência pública em breve para se discutir o que é a pejotização, quais são os impactos que ela oferece e tudo mais. Eu queria ouvir a sua impressão, as suas opiniões sobre isso, tanto no sentido de será que existe realmente uma mudança de paradigma, de interpretação, uma mudança talvez de ônus da prova a partir dessa jurisprudência, tal como eu acredito, e fique absolutamente à vontade para discordar de mim, a gente está aqui para conversar, debater e discutir. E também sobre o tema 1389, quais são as suas impressões, o que você tem, enfim, pensado e refletido sobre esse assunto. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Jota, ao professor Nelson,
a Alessandra pelo convite, é uma honra estar aqui participando com meu colega Fábio também. É um debate de alto nível e é sempre importante pensarmos e repensarmos o direito do trabalho e o processo do trabalho. Então, oportunidades como essas são raras e são imperdíveis. Eu concordo com as ponderações da Alessandra. Me parece que poderíamos destacar aqui 2 pontos em que a jurisprudência trabalhista sempre se bateu, que sempre pautaram a análise da jurisprudência trabalhista, pontos com os quais o Supremo Tribunal Federal parece não concordar, né? O primeiro se refere à questão da autonomia da vontade. A Justiça do Trabalho, classicamente, tem uma grande dificuldade de investigar os contornos da autonomia da vontade na contratação trabalhista. Sempre se analisa, inclusive nos bancos de faculdade, eu também sou professor universitário, também falo isso com os meus alunos, nós sempre discutimos a existência ou não da relação de emprego com base naqueles requisitos fáticos. É uma pessoa natural que presta serviços com subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade, e aí nós deixamos de lado os requisitos de validade do negócio jurídico. Nós não discutimos se a pessoa livre e espontaneamente firmou um contrato diverso do padrão CLT, se ela não incorreu em um vício de consentimento, se ela era livre, esclarecida acerca daquela contratação ou não. Nós sempre passamos ao largo dessa questão. E o outro ponto se refere exatamente está ligado à questão da autonomia da vontade também, mas diz respeito a essa presunção que não se fala, né? Nós não falamos isso, mas na prática se verifica que há uma certa presunção em boa parte dessas decisões, dessa jurisprudência trabalhista, de que eu tenho que presumir a fraude, né? Eu não consigo enxergar um contrato válido, um contrato que seja distinto daquele padrão da CLT como válido, e aí eu tento sempre encaixar aquela relação jurídica no padrão que eu tenho na legislação protetiva trabalhista. Com os meus alunos eu sempre faço essa figura de linguagem, como se eu tentasse pegar aqueles brinquedos de encaixe que as crianças utilizam e tentar encaixar um cilindro que é redondo e um buraco triangular. Não vai encaixar. Eu estou tentando encaixar, por exemplo, foi mencionada a questão da uberização, eu estou tentando encaixar uma relação de economia uberizada, que é um fenômeno recentíssimo, em uma legislação de 1943. Um fato que se refere a uma sociedade pós-industrial, tentando encaixar em uma legislação que foi pensada para um modelo produtivo industrial, de chão de fábrica. As realidades são completamente diferentes, eu não consigo fazer esse encaixe. E mesmo assim, várias decisões tentam fazer esse encaixe. Tem aquela teoria, por exemplo, da subordinação algorítmica, que tenta enxergar na programação do algoritmo, do aplicativo, das plataformas, uma forma de controle, uma forma de emissão de ordens, uma subordinação. O Supremo, ele traz uma visão diferente na sua jurisprudência, né? Ele invoca a autonomia da vontade, então em várias decisões dessa jurisprudência recente, dos últimos 5 anos, como você colocou, nós temos um destaque para a existência de autonomia dos contratantes, nós temos um destaque para o esclarecimento dos contratantes, então em várias decisões o Supremo faz menção a profissionais livres e esclarecidos. Essa jurisprudência inclusive começou tratando muito na esteira da DC 66 e daquela jurisprudência que foi construída sobre os profissionais liberais, então se falou dos advogados, dos médicos. Tem aquela famosa reclamação constitucional que trata do médico pejotizado, né, a reclamação 47843, salvo o melhor juízo, esse é o número, que trata da possibilidade do médico prestar serviços como pessoa jurídica. Então, o Supremo sempre traz essa questão da pessoa saber o que está contratando, como está contratando, e ter autonomia para isso. E também há um destaque nessa jurisprudência do Supremo, no sentido de que eu não posso presumir sempre que aquela relação jurídica é inválida. Eu não posso presumir o tempo todo que aquela relação jurídica é fraudulenta.
E, de fato, como você bem colocou, isso tem muito a ver com o ônus da prova. Tema que faz parte do tema 389. Naquele guarda-chuva que o Supremo definiu, o ministro Gilmar Mendes definiu sobre o campo de aplicação do tema 389, foi mencionada a validade da contratação como PJ, validade da prestação autônoma de serviços, também a questão do ônus da prova e a questão da competência. Por que o ônus da prova? Porque se eu presumo que aquele contrato é válido, eu atribuo a quem discute essa validade o ônus de provar que aquele contrato não é válido. Então, se o trabalhador vem a juízo dizer que aquele contrato não é válido, ele tem que provar algum vício naquele contrato. Basicamente, um vício de consentimento. Ao revés, quando a jurisprudência trabalhista define ou tenta dizer que eu tenho que presumir aquele contrato como inválido, na verdade, o que a jurisprudência está dizendo é: admitiu-se a prestação de serviços? Então, presume-se que ele era empregado. E aí é o empregador que teria que provar que aquele contrato não é um contrato de trabalho, que não há uma invalidade. O Supremo posiciona a sua jurisprudência em sentido absolutamente inverso. E isso pode desaguar na questão da competência. Vamos validar aquele contrato? Se aquele contrato é válido, se aquele contrato tem natureza civil, supostamente a competência poderia ser da Justiça Estadual e não da Justiça do Trabalho. Perfeito, excelente. E aí, nesse sentido, a gente percebe que, embora a relação de emprego, né, ou melhor dizendo, embora a CLT estabeleça para reconhecimento da relação de emprego alguns requisitos, 5 requisitos, a subordinação tende a ser o requisito mais decisivo, por assim dizer, nesses casos, né? Tende a ser o requisito ao qual se dá mais peso, tanto no pedido, como na defesa, como nas decisões, e por aí vai. E esse caso, né, o tema 1389, o leading case é um processo que envolve um corretor de seguros que firmou um contrato de franquia, né? Ele tinha um contrato civil, um contrato mercantil de franquia, e depois ajuizou a ação buscando o reconhecimento do vínculo de emprego. Existem alguns atos de supervisão, de treinamento, a exigência de alguns resultados que são típicos de relações empresariais e que não se confundem necessariamente com a subordinação jurídica típica da relação de emprego, típica da CLT. Eu queria te perguntar, Diego, aproveitando esse ensejo da nossa conversa, nesses novos modelos de negócio, eu estou usando a franquia como exemplo porque, de novo, ela é o que foi discutido no leading case, embora depois, com a repercussão geral, o tema tenha sido ampliado enormemente, né, para toda a pejotização, inclusive com a discussão de outras formas. Mas, pensando na franquia, o que, na sua opinião, diferencia essa coordenação legítima dentro de uma lei que reconhece, né, a lei de franquia traz ali características que implicam certa forma de coordenação entre franqueado e franqueador. O que diferencia isso, então, da subordinação jurídica da CLT, que caracterizaria, aí sim, uma relação de emprego? Bom, classicamente, nós definimos a subordinação jurídica, que está lá no artigo 3º da CLT, como a obrigação decorrente do contrato do empregado de prestar serviços na forma determinada pelo empregador. Então, o empregador determinaria o modo de execução do serviço. Só que, naturalmente, qualquer relação jurídica que envolva a prestação de serviços, seja padrão CLT, seja um contrato de trabalho, ou seja, qualquer outra modalidade de prestação de serviços, envolve uma certa padronização de comportamentos do contratante e do contratado. Se eu contratar um pedreiro para trabalhar na minha casa, ainda que ele tenha a autonomia dele quanto à técnica que ele vai empregar, os horários em que ele vai prestar o serviço, ele tem alguns padrões que ele tem que adotar. Eu contratei um serviço específico. Ele não pode fazer o que ele quer na minha casa. Eu contratei para entregar um objeto específico. Em qualquer relação de prestação de serviços, há uma certa padronização, há uma certa exigência. Olha, você tem que me prestar o serviço desta forma. A questão é que no contrato de trabalho, essa subordinação tem um grau de incidência, tem uma profundidade muito maior.
porque envolve controle de frequência, controle, muitas vezes, de jornada de trabalho, de horários de trabalho, envolve uma técnica específica que aquele trabalhador tem que empreender. Por exemplo, um empregado do ramo de teleatendimento, telemarketing. Ele vai abordar um cliente no ativo ou no receptivo por telefone. Ele tem um script que ele tem que decorar e ele tem que utilizar aquele script. Ele não pode falar o que ele quiser naquele atendimento telefônico. Essa profundidade eu não vou ter em outras relações jurídicas que também envolvem prestação de serviços, como, por exemplo, no contrato de franquia. Existe uma padronização entre o franqueado e o franqueador. O franqueador exige alguns padrões de conduta. Olha, você tem que usar aqueles produtos que eu defini, você tem que usar uma técnica produtiva específica que eu defini, mas ele não vai controlar, por exemplo, os seus empregados, os horários que os seus empregados vão fazer, a escala de trabalho que eles vão fazer, né? Se vai trabalhar no final de semana ou se não vai trabalhar no final de semana. Essas minúcias próprias do mundo do trabalho são próprias de uma subordinação jurídica mesmo, padrão CLT, artigo 3º da CLT. Eu não vou enxergar essa profundidade de controle em uma relação de prestação de serviços que tenha um maior grau de autonomia. Então a análise, ela tem que ser feita de uma forma minuciosa mesmo. Não é simplesmente, tem um padrão de atendimento, pronto, é subordinado. Não, eu tenho que aprofundar a análise. Até que ponto existe esse controle? Até que ponto existe essa autonomia? Então, há, de uma forma evidenciada, uma autonomia nessas relações jurídicas que não são as relações de um contrato de trabalho, justamente porque existe um espaço em que tanto o prestador de serviços quanto seus próprios empregados, eles não são exatamente controlados, no caso da franquia, pelo franqueador, que está interessado apenas no negócio jurídico, em manter um padrão de atendimento e receber os royalties por aquele negócio jurídico. Ou outras relações jurídicas assemelhadas, em que não há essa profundidade de controle, não há uma preocupação com frequência, com horário, com todas as minúcias de uma prestação de serviços, como existe no padrão do artigo 3º da CLT. Como o nosso tempo aqui já está se encaminhando para o fim, eu queria agradecer novamente os convidados, Fábio e Diego, pela presença, e com isso lançar uma última pergunta, não seria nenhuma pergunta, mas o último assunto aqui para a gente discutir já em grau de conclusão, em sede de conclusão. Durante a fala do Fábio, você muito bem mencionou o volume de ações, né, que estão em trâmite na Justiça do Trabalho e que são ajuizadas todos os anos. Você mencionou na sua vara especificamente que foram 1.500 ações só em um ano. Então, de que maneira, na visão de vocês, uma judicialização em excesso, ou até reformulando, porque não necessariamente haja uma judicialização em excesso, mas o excesso de ações levadas à Justiça do Trabalho, seja porque não foram utilizados métodos alternativos para a solução de conflito, seja porque de fato há demandas em excesso, ou seja por eventualmente um comportamento oportunista em determinados cenários, mas de que maneira esse excesso, esse volume tão expressivo de ações na Justiça do Trabalho e eventualmente até situações de litigância predatória prejudicam os próprios trabalhadores que realmente precisam, que realmente contam com a Justiça do Trabalho para ver ali atendidos os seus anseios e pretensões legítimas, eventualmente, das suas relações de emprego. E se vocês poderiam nos dar ideias, eventualmente, de como enfrentar esse cenário, não só de dentro do judiciário, mas também pensando em quem está do outro lado do balcão, nos operadores do direito como um todo. Vou começar com o Diego, que já está aquecido o motor, e aí a gente encerra com o Fábio. Me parece que há uma necessidade de mudança muito mais de cultura do operador do direito do que de legislação, né? Nós temos um regramento sobre litigância predatória no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, mas não temos uma cultura de enfrentamento ainda, especialmente na Justiça do Trabalho, seja da litigância predatória do ponto de vista do autor da ação, seja do ponto de vista do réu. Ambos podem praticar
a litigância predatória. Mas o ponto é formas de combate, formas de controle dessa litigância predatória. E me parece também que há uma dificuldade do judiciário trabalhista de aceitar outras formas de solução de controvérsias, formas alternativas de solução de controvérsias. A Comissão de Conciliação Prévia, que já está para lá de batida, nunca pegou, né? Nós sabemos, uma legislação do início dos anos 2000, que sempre foi encarada como um instrumento para a fraude pela jurisprudência. A questão da arbitragem, que encontrou muita resistência no âmbito do processo do trabalho, e a fórceps entrou na nossa sistemática com a lei da reforma trabalhista, antes não se admitia, e ainda assim ainda há algumas discussões sobre o seu cabimento, sendo que os requisitos para sua validade estão bem claros ali no texto legal, mas há uma recalcitrância na sua validação, e nós também não temos um regramento específico sobre mediação e outras formas de solução de controvérsias no âmbito do processo do trabalho, né? Há uma premência, uma cultura de um controle estatal sobre esse modelo de solução de controvérsias da parte do Estado juiz. Não há ali, como existe na Justiça Estadual, por exemplo, programas em que se permite a adoção de conciliadores ou mediadores que não sejam integrantes do Poder Judiciário, que sejam, por exemplo, advogados ou serventuários, sem a necessidade de uma intervenção do Estado juiz. Não há uma sistemática de fortalecimento da negociação extraprocessual no âmbito dos sindicatos, por exemplo. Há uma resistência nesse sentido. O Instituto da Homologação do Acordo Extrajudicial, da Transação Extrajudicial, sempre foi visto com muita cautela e com suspeita pelo Poder Judiciário, né? Até recentemente havia uma resistência, por exemplo, dos centros de conciliação, dos CEJUSCs, em atribuir quitação geral em acordos envolvendo esses procedimentos extrajudiciais. Havia até um regramento aqui, ainda existe, né, um regramento no CEJUSC aqui de São Paulo, TRT da 2ª Região, no sentido de orientar os magistrados a não darem quitação geral nesses acordos, né, a limitarem a quitação apenas ao âmbito do processo. Regramento esse que foi objeto de controvérsia porque o Conselho Nacional de Justiça disse o contrário recentemente, né? É possível atribuir sim a quitação geral desde que as partes queiram a essa negociação. Então, teríamos que fomentar esses modelos de negociação, de solução de controvérsias extraprocessuais de uma outra forma. E puxando para o lado do que o Fábio colocou na resposta dele sobre a questão das provas digitais e a incidência da tecnologia no processo, até para isso nós também temos uma resistência cultural muito grande. Eu me lembro que recentemente saiu um acórdão do TRT-15 em que declararam a invalidade de uma prova digital de geolocalização, fazendo prevalecer a prova testemunhal. Entenderam que a prova testemunhal, naquele caso concreto, era mais fidedigna do que a prova de geolocalização com base no celular, com base nos dados móveis do celular da pessoa, né? E a prova digital é uma prova que hoje ainda é muito difícil de ser produzida na prática. Eu tenho que ou recorrer a alguns programas para extrair dados do celular, ou então mandar um ofício para operadoras de telefonia que vai demorar para ser respondido. Aí o juiz tem todo um trabalho, o advogado tem um trabalho para pedir corretamente, o juiz tem um trabalho para produzir aquela prova. Chega lá na frente, não, vamos descartar tudo isso, o que importa é a boa e velha testemunha, porque a testemunha é infalível, a testemunha não mente, o celular mente. Não me parece que tem que haver uma mudança do nosso posicionamento como operadores do direito também, frente às tecnologias, frente a outras formas de produção probatória, frente a outras formas de solução de controvérsias. Senão nós vamos ficar aí enxugando gelo. O Fábio mencionou quase 1.500 processos, eu estou por aí também. Em Santo André, na 3ª Vara de Santo André, onde eu atuo, está ali em 1.475 processos já. E a gente ainda está praticamente no meio do ano, né? Começando agosto. Então, até onde a gente vai chegar em dezembro? Complementando a resposta,
eu diria que a questão da demanda, ou do excesso de demanda, me leva a refletir sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, a qualidade da demanda. E em segundo lugar, a questão da realocação dos riscos do processo. Se nós olharmos a classificação de processos, que tem lá no site do TST, inclusive, né, somando hora extra com supressão de intervalo, ambos juntos e misturados, isso dá, de longe, o primeiro assunto mais demandado na Justiça do Trabalho. Hora extra e supressão juntos, ambos somados, né? E justamente são os aspectos, os assuntos que geram mais debate ou mais incerteza, porque a solução acaba caminhando para uma prova testemunhal, que é a prova mais difícil de ser produzida, extraída. O seu conteúdo é muito duvidoso, porque não é raro nós encontrarmos testemunhas com depoimentos conflitantes, testemunhas que não conhecem bem o assunto, testemunhas que são instruídas, inúmeros problemas envolvendo esse meio de prova específico, que é o carro-chefe desses dois temas que juntos são o assunto mais demandado na Justiça do Trabalho. Então temos um primeiro ponto a analisar. Esse é o tema mais importante, porque é o mais demandado, e o meio de prova utilizado é o mais difícil, né? E que, de certa maneira, geraria um risco de sucumbência, de improcedência maior, já que é a prova mais duvidosa, talvez não convença o juiz, eu tenho um risco de perder. E mesmo com um risco grande de perder, ele é o mais demandado. Por quê? Aí nós chegamos ao segundo ponto, que é a questão da realocação de riscos do processo. Naquilo que eu chamei de processo de trabalho 3.0, que foi a reforma trabalhista, o legislador, ele fez uma rearrumação desses riscos. Você vai a juízo, você demanda, não vai a juízo, não comparece, não justifica, vai ter que pagar custos mesmo que com gratuidade de justiça. E se não pagar, não pode entrar de novo. Você perdeu o processo, tem gratuidade, vai pagar honorário de sucumbência. Com que dinheiro? Com o dinheiro que você ganhou de horas extras, por exemplo, ou com algum valor que tem em algum outro processo. Vai pagar os honorários de sucumbência. Honorários do perito. Vai pagar, mesmo que seja gratuidade. Com que dinheiro? Com o dinheiro que você tem no processo ou em algum outro processo. Quando é que você não paga? Apenas se você não tiver dinheiro nenhum, e aí a União entra subsidiariamente. Então foram várias as barreiras, os filtros, as garantias, as assimetrias que foram sendo corrigidas pela reforma, justamente para quê? Para tentar separar o joio do trigo. Para você tentar, com esse mecanismo, melhorar a qualidade da demanda. E com essa qualidade mais aprimorada, você tem menos volume e mais facilidade de julgar com mais qualidade, com mais atenção, com mais cuidado cada um dos casos. Mas, infelizmente, não foi isso que prevaleceu. Porque, de novo, voltando àquele ponto, usando-se dessa concepção pós-positivista, né, tanto o TST como o Supremo esvaziaram completamente a reforma trabalhista. O Supremo, na famosa ADI 5766, né, dizendo que você praticamente acabou com o pagamento de honorários de sucumbência, porque ele não disse que acabou, mas ele disse, olha, gratuidade, não paga honorários, suspende a exigibilidade até que a pessoa mude de situação. Raríssimo, eu nunca vi isso acontecer. Então acabou com o pagamento de honorários de sucumbência. E o TST dizendo que basta a declaração de hipossuficiência para que ele considere comprovado o direito à gratuidade de justiça. Repristinou, a gente estava brincando, repristinou a súmula 463. Então esses dois aspectos da jurisprudência dos tribunais superiores foram uma bomba atômica em cima desse realinhamento de riscos do processo do trabalho, e isso não, obviamente que aí é uma especulação, mas eu acredito que não foi por outro motivo que a curva de processo na justiça do trabalho tem aumentado vertiginosamente. E basta um paralelo. Logo que foi promulgada, ou melhor, logo que entrou em vigor a reforma trabalhista, no dia 11 de novembro de 2017, em sequência, num período de tempo praticamente curto, logo em seguida, o volume de ações caiu mais de 40%. Ou seja, houve uma limpeza ali. Por que 40% decidiram não mais processar? Porque o risco apareceu. O risco apareceu. Nada na vida é de graça. Já dizia
né, o falecido e o saudoso Milton Friedman, não existe almoço grátis, nada, menos na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho você faz uma petição de 80 páginas, faz 58 pedidos, perde em todos, sai da mesma maneira que entrou, sem pagar um centavo. Isso está errado, isso retira a credibilidade do judiciário. Então é importante que os juízes tenham isso em vista. É claro que a justiça deve ser acessível, vírgula, na medida do possível. Princípio do livre acesso à justiça é um princípio, é uma ideia moral. A justiça deve ser alcançável pelo maior número de pessoas. Isso é muito bom, vírgula, na medida do possível. Quem vai dizer o que é ou não é possível? O legislador, parametrizando condições da ação. É limitação de acesso à justiça. Sempre foi. E ninguém nunca disse que é inconstitucional o interesse de agir. Então você ter esses limites legislativos, e lembrando que existe um orçamento curto, o cobertor é curtíssimo, são elementos importantes na hora de você analisar esses aspectos da demanda. Então, qual solução haveria? A solução já existiu. A solução existiu, foi a reforma trabalhista, com resultados práticos, empíricos, muito imediatos. Mas, como ele disse, a atitude, a ideia de justiça que prevaleceu nos tribunais superiores gerou, na minha modesta opinião, um retrocesso e voltamos a enfrentar novos tsunamis processuais que geram o estado da arte da litigância de má-fé, que é a litigância predatória. Porque você encontrar um ou outro, né, litigância de má-fé no processo, acontece. Você não deve banalizar o instituto e sair condenando todo mundo de litigância má-fé. Não, é isso. Tem que ter cuidado. Agora, a litigância predatória é o estado da arte desse uso malicioso do processo. Justamente porque o risco é zero, é um 0,800 processual, você não paga nada, alguns escritórios, poucos escritórios, miram num alvo, numa determinada empresa, e entram com dezenas, centenas de demandas idênticas, às vezes com procurações fajutas, fraudulentas. Para quê? Para tentar a sorte. Se colar, colou. Se eu conseguir acordo, ótimo. Porque não tinha nada, alguma coisa eu ganhei. Aí, quando você tem muito processo, você sufoca o demandado. Porque não é qualquer empresa que consegue manusear um volume de 300, 400 ações na Justiça do Trabalho. Isso pode quebrar uma empresa. No mínimo, uma recuperação judicial a caminho, porque é muito custoso. O advogado é custoso, o preposto é custoso, tem que separar as provas, é trabalhoso. Então, não é uma brincadeira. Isso é muito sério. É o uso da justiça para se locupletar de forma ilícita. Então, a justiça tem que combater isso de uma maneira muito dura. Os centros de inteligência têm tentado, de alguma maneira, tratar desse assunto difícil. É um tema melindroso, alguns advogados não gostam, porque, de fato, você não pode criminalizar a profissão. Nós não vivemos sem advogado. O advogado é essencial, e, de fato, é essencial. O dia que você tiver um problema e tiver que ir à justiça, você vai lembrar que o advogado é essencial. Então, não podemos criminalizar essa profissão. Agora, os próprios advogados têm que ser os maiores interessados em afastar essas maçãs podres que estão denegrindo a profissão. Então, é um trabalho que eu diria que é de mãos dadas entre a Justiça e a OAB. Lá no Rio de Janeiro, o Centro de Inteligência emitiu uma nota técnica, modéstia basta muito boa nota técnica do TRT do Rio de Janeiro, com definições do que é litigância predatória, com protocolos de ação do juiz. E a Justiça Estadual está muito à frente. Lá eles já estão usando a tecnologia, a inteligência artificial, para identificar, fazer uma filtragem nas petições iniciais, uma triagem inicial, separando aquelas que são inicialmente suspeitas de serem litigância predatória, e essas ações, identificadas pelo programa como suspeitas, são entregues a uma comissão de juízes, pessoas naturais, não é mais algoritmo, que vão fazer um pente fino e verificar o que está acontecendo por ali. Então, soluções existem, mas elas exigem disposição de enfrentar o problema e ver a vida como ela é. É simples assim. Evitar vieses ideológicos, abstrações muito bonitas e virar de costas para a realidade. É importante que nós enfrentemos os problemas para que, no final do dia, toda a sociedade saia melhor. E o judiciário que funciona bem, ele certamente é um fator de estímulo ao empreendedorismo, ao bem-estar social, à paz, as pessoas poderem viver tranquilamente. Fábio Rodrigues Gomes, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, juiz Diego Petati, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Muito obrigado pela participação de vocês dois nesse nosso episódio.
Doutora Alessandra Boscov, muito obrigado pela sua competente, proveitosa e esclarecedora condução dos trabalhos. Esse é mais um episódio da nossa série de videocast, As Novas Relações de Trabalho, produzido pelo Estúdio J com um patrocínio do SEDES. Na produção deste episódio, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Carvalho e Raquel Cavalcante. Eu sou o jornalista Roberto Maltic. Até o próximo episódio. Tchau!